Então, galerinha, na hora que a tia Priscila estava gravando o vídeo, meu celular descarregou. Vamos continuar aí. No número 1, vocês vão marcar V para verdadeiro e F para as frases falsas. Os Munduruku vivem hoje no estado do Mato Grosso. Verdadeiro ou falso? Falso. Os Munduruku deixaram suas terras porque queriam mudar seus costumes. Falso. Nenhum índio vai querer mudar da sua terra para poder mudar seus costumes. Eles vão querer preservar, vão querer que passar de geração em geração aquilo que eles aprenderam há muitos anos atrás. Os Munduruku tiveram suas terras invadidas por pessoas que desejavam extrair látex, borracha. Verdadeiro. Os Chavantes tiveram suas terras invadidas para dar lugar à prática da agricultura e da pecuária. Verdadeiro. Os povos indígenas encontram-se hoje em todos os estados do Brasil. Verdadeiro. Então vai ficar falso na primeira e na segunda frase. Na terceira, quarta e quinta vai ficar verdadeiro. 2. Observe a imagem e responda ao que se pede. A gente está vendo aí uma boa parte da mata destruída. Isso porque o homem acabou destruindo, invadindo a terra dos índios. Com isso, os índios não podem caçar, não podem plantar. E aí a gente vai ver aqui, a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, localizada no estado do Pará, afetou o modo de vida dos indígenas e trouxe mudanças na flora e na fauna na região. Com o desmatamento nessa área, pode afetar o dia a dia dos Munduruku. Então, com o desmatamento, com a invasão do homem na terra dos índios, eles não podem caçar, eles não podem pescar, eles não podem ter uma boa sobrevivência. Resposta é pessoal, mas vocês podem colocar do jeitinho que vocês acharem melhor. Então, como o desmatamento nessa área pode afetar o dia a dia dos mundurucus. Vocês podem colocar destruindo, o homem está destruindo a área dos índios. Com isso, os índios não podem caçar, pescar, nem plantar. O livro de história, nessa parte, tem muito texto, então são poucas respostas. Por isso que a Priscila colocou do 8 até 17. Estamos terminando. Onde moram os indígenas? No passado, a maioria dos povos indígenas morava em aldeias localizadas próximas aos rios e lagos, onde era possível caçar, pescar, coletar e cultivar alimentos. Com o passar do tempo, alguns indígenas deixaram suas terras de origem e foram morar nas cidades ou regiões rurais. Os Pacararu são um exemplo. Eles vivem na terra indígena Pancararu e na terra indígena Entre Serras, no estado de Pernambuco. Parte dessa população se mudou para a cidade de São Paulo devido à invasão das suas terras e às secas. Em São Paulo, passam a trabalhar em diversos setores. Com o tempo, alguns voltaram para suas aldeias após juntar dinheiro. Outros somente voltaram às terras de origem para visitar algum parente. Viver na cidade. Os Pacararu, que vivem na cidade de São Paulo, costumam morar próximo um dos outros. Eles procuram manter hábitos, costumes e tradições que são passados de geração em geração. Uma das tradições é o uso de praiá, formado por uma máscara e um saiote feitos de palha, um penacho, uma coroa e uma cinta colorida presa nas costas. Quem usa o praiá tem todo o rosto e o corpo coberto e segura um chocalho chamado maracá. Antigamente, esse traje só era usado nas aldeias em Pernambuco quando acontecia algumas festas religiosas para celebrar algum feito milagroso.
Eles estão numa quadra, estão vendo que eles estão numa cidade. Número 1. Numere os acontecimentos na ordem que ocorreram. O que aconteceu primeiro? A gente vai colocar o número 1. Com o passar do tempo, os indígenas foram perseguidos e suas terras foram devastadas. No passado, a maioria dos indígenas morava em áreas das florestas, próximo aos rios e lagos, onde caçavam, pescavam, cultivavam e coletavam seus alimentos. Muitos indígenas se mudaram para outros lugares. Alguns foram morar nas grandes cidades brasileiras. As respostas irão ficar assim. Vamos conferir. Como é que não quer abrir? Vamos acabar de fazer a leitura, depois a Priscila volta com a resposta, então. Número 2. Leia o texto sobre os Pacararu que moram em São Paulo e em Pernambuco. Depois responda as questões. Vocês vão ler esse texto e vão responder. Qual é o assunto principal do texto? Vocês vão ter que ler sozinhos e vão ter que tentar descobrir qual é o assunto principal do texto. B. O que os Pacararu, nas aldeias em Pernambuco, enviam para os amigos e familiares que moram em São Paulo e o que recebem deles.